Good afternoon, little monsters. How are you today? Hope you're all fine. Good to see you all here on our last class of the year. Hoje a gente termina, né, as nossas aulas de inglês desta turma. Se eu não estou enganada, deixa eu até dar uma verificada aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos verificar no horário para não termos problemas. ETM2 termina na semana do dia 1º de março, então realmente é a nossa última aula hoje, certo? Então a gente vai ter alguns saltos quânticos ali na disciplina, né, na matéria em si, e lembrar vocês, assim, que eu estou sempre aqui à disposição de vocês, né. INF 3, depois tem inglês, né, no ano de 2021, espero que ainda esse ano comecem as aulas de vocês, né, para que a gente possa emparelhar o nosso calendário. E para ETM2, então, essa é a última disciplina de inglês que vocês têm no curso. Pois se alguém tiver interesse em fazer alguma coisa extra, eu tenho um curso super bom, gratuito, para oferecer para vocês, que vocês vão poder trabalhar as 4 habilidades online, free of charge, do nosso instituto, um curso super, super bacana mesmo, né? Tá? Então, aí é só falar comigo que eu coloco vocês nas disciplinas, aqueles que ainda não fizeram. O curso de Tec Idiomas, ele estava disponível para vocês durante a pandemia, durante aquele período que a gente não teve aula, pandemia ainda estamos, né? Mas naquele período que a gente não teve aula, então se alguém tiver interesse em fazê-lo agora, pode ficar à vontade, não tem prazo, assim, o gerenciamento do tempo é feito por vocês mesmos, tá? Então, é só me avisar que eu incluo vocês lá nas disciplinas. E é bem bacana, realmente um curso, assim, bem mais top do que muitos cursinhos que tem por aí. Giovana, tu quer falar alguma coisa? Teu microfone está oscilando. Mais alguém? Não? Ok, então, gente, para hoje, vocês estão aí? E vocês estão me ouvindo? Eu tô aqui. Ah, que bom. Fico feliz de ter alguém em aula que não estão dormindo, aqueles que passaram a noite inteira jogando. Ai, tá ótimo. Que bom, só para vocês estão atentos. Outra coisa bacana é que abriu um edital de seleção para bolsista, para projetos e para bolsistas que queiram participar de algum projeto que tem que ter a ver com tecnologia assistiva. Eu topo fazer, viu? Tem que ter um professor junto, então se vocês quiserem, algum de vocês tiver interesse em ser bolsista disso, e trabalhar com tecnologia assistiva, não sei ainda exatamente o que, mas daqui a pouco fazer coisas que ajudem a melhorar a vida daqueles que têm mais dificuldade de acesso, né? Ou pela leitura, ou pela visão, ou pela fala, então acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar e pode fazer nesse sentido, acho que vocês são super capazes, né? Pensei até em fazer alguma coisa com Moodle, dar uma melhorada nas aulas do Moodle, um acesso mais fácil, por exemplo, para quem é disléxico, que tem cérebro para ler, então tem que ter mais coisas de imagens. Enfim, se tiver alguém com interesse nisso, além de ser bolsista, que é uma coisa que depois vale bastante para a faculdade, a bolsa parece que é R$400 por mês, não tem nada a ver com a bolsa que vocês ganham, se porventura ganham de auxílio e coisa e tal, tá? Fora disso. Coloquei aqui uma coisa importante para você, chamado repercurso, tá? Que é para aqueles little monsters que por algum motivo atrasaram alguma das tarefas. Então, aqui é a última chance de postar as tarefas atrasadas. Até o dia 5 de março, às 23h59, eu estarei recebendo essas tarefas. Portanto, semana que vem eu vou fechar tudo, quer dizer, já está fechado automaticamente, né? Vou corrigir tudo e vou ir colocando as notas no Moodle e no Swap, tá? Então, aí vocês olhem, fiquem atentos se as notas vão estar de acordo com o que vocês fizeram, né? Lembrando que vale 4 pontos aquela tarefa do podcast, do vídeo, e os outros 6 pontos são das outras atividades que fizeram, e eu vou repetir a nota nas 2 etapas, tá? Então, cuidado, né? Quem tem nota boa vai ter nota boa duplicada, quem tem nota ruim vai ter nota ruim duplicada também. Se faltar coisa, vocês terão direito de fazer a reavaliação, que vai ser em seguida, e eu aviso para vocês, vai ser uma prova, tá?
com toda a matéria. Então, é importante que vocês façam. Quem não fez, faça o que tiver que fazer. Certo? Ok? Então, vamos para a aula de hoje. Itself. Não abram mente ali, porque não é ali. Tá? Então, eu coloquei uma frasezinha para vocês aqui, para a gente começar do começo, né? Hoje, então. Have you ever seen the rain? É parte de uma música do Creedence, que é muito boa, né? É uma música que super popular, né? E que nos ajuda a entender algumas coisas. Então, coloquei Present Perfect para a gente hoje, né? Nessa nossa aula online sobre Present Perfect. E para essa aula eu vou trazer para você, sobretudo, o conceito de presente perfeito, que a gente traduz como presente perfeito em português, mas que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que não tem essa tradução, tá? Não existe no português presente perfeito. É um tempo verbal que não existe. Ele é diferente. Ele é um passado que é para indicar alguma coisa que aconteceu no passado e que continua tendo alguma repercussão hoje. É para isso que ele serve. Tá? Então, é importante que ele não existe. E como que a gente faz ele? A gente usa o verbo auxiliar have, ou has, né? E mais o particípio de um verbo, ou mais um verbo no seu particípio. Então, nós temos aqui, como que a gente coloca o have e o has, a gente já viu lá quando a gente viu o presente simples, não foi à toa que a gente reviu isso esse ano, né? Então, I have, you have, he, she, it, eu preciso usar o has, you have, they have, we have, tá? Então, isso aqui já está sabido, né? Depois disso, então, é importante a gente se dar conta que precisa estar atento na lista de verbos. Essa lista de verbos, conforme eu falei para vocês na aula passada, tem vários lugares no meio dos dicionários, no final dos livros didáticos de vocês, tá? Então, em muitos lugares essa lista está presente. Marca-páginas, propagandas, enfim. E se a gente colocar na internet aí, né, dar um Google e colocar lista de verbos em inglês, vai aparecer certamente essa lista, muito possivelmente com 3 colunas. V1 é a nossa coluna de verbos no infinitivo, tá? Então, ser, estar, bater, vir, fazer, dormir e assim por diante. V2 é essa mesma lista, só que com os verbos no passado. Então, se para o presente eu tenho be, que na verdade é is, are e am, para o passado eu tenho was e were. E a terceira coluna é o nosso particípio, é isso aqui que vai nos importar mais hoje, tá? Que é o been, ok? Então, vou mostrar para vocês como é que isso aí mais ou menos funciona, e hoje nós vamos fazer algumas práticas. When to use, quando que a gente usa, então, o presente perfeito? A gente vai usar quando a gente não quer dar detalhes das coisas que aconteceram, não importa para os outros saber, por exemplo, quando que eu fui para os Estados Unidos. Mas eu fui para os Estados Unidos, não interessa quando. Toda vez que eu colocar a partícula do quando, ou uma data, ou ontem, enfim, vai ser passado simples em inglês, que é aquilo que a gente viu na aula passada do did, tá? Se eu não vou dizer o quando, eu vou usar o presente perfeito, que é o have, mais o verbo no particípio, tá? Então, alguma coisa do tipo assim, ó, the man has gone away. O homem foi. The man has gone away. Olhem aqui o have, né, que neste caso ele é has porque nós estamos falando dele, e gone, que é o particípio do verbo go, ok? Quando eu quiser falar que eu já fiz alguma coisa, então, I have been to the USA, I have been, eu já fui, ó, é o have e mais o verbo da terceira coluna, tá? Quando eu quero falar que recém alguma coisa aconteceu, né, passado bem recente, a palavra correta em português é recém. Muitas pessoas dizem isso erroneamente como a recém. A recém não existe, né? É recém. A recém de recentemente. Então, just
He has just woken up. Caso de alguns aqui, que daqui a pouco recém acordaram para ter aula, né? Então, he has just woken up. Continuando aqui. Então, eu tenho aqui um desafio para vocês, que vocês entrem ali no mente.com, mente.com, e vamos escrever uma frase com presente perfeito. Lembrando que ela tem que ter o have ou has, mais alguma coisa com, mais alguma da terceira coluna, né? Deixa eu colocar ali para vocês o link. Agora sim vocês precisam entrar no Mente. Não adianta clicar naquele que está lá na sala de vocês, porque não vai funcionar. Que ele só funciona para mim. É o meu link, eu acho. Espero. Só um pouquinho. Já vou liberar o acesso para você, já vou dizer qual é o código de acesso. Então, mente.com, e aí vocês vão entrar com o código 388111. 388111. Aguardo vocês aqui. Assim que vocês entrarem, eu gostaria que vocês escrevessem frases. Vocês podem escrever mais de uma frase com I have, you have, he has, she has, mais o outro verbo da terceira coluna ali. Ô, Sora, aqui no meu não tá dando, não. Não tá abrindo? No meu também, eu não consigo abrir. Mente.com? Isso, tá tipo... O meu também não. This question is not open for voting. Please wait for the presenter to open it. Que é estranho. Deixa eu voltar ali e ver o que deu aqui, então. Tentaremos novamente. E eu também posso tentar. Mas é isso, gente. É isso que sim que eu quero. Não é ali no cadeadinho, Sora, que tem ali? Ali, ó, voting is closed. Eu acho que tu tem que... Aí. Tento. Deixa eu botar aqui. Menti.com. Ainda não foi, sim. O que estou fazendo? Mas aí ele pede para colocar um código, vamos ver. 388111. Ah, que triste. Não, vamos lá. O que estou fazendo de errado aqui? Deveria ser present. Por que voting is closed? Keyboard share. Enfim, tentaremos. Este meu outro aqui de manhã, então, era para estar funcionando. Esse aqui de manhã está funcionando. E que já está com algumas aqui, eu não queria que vocês fizessem essas, queria que vocês fizessem outro. Deixa eu só testar com esse se funciona, vamos nesse então. Cinco, 7, 19, 637. Ah, mas se funciona, então vamos nesse. Então, por favor, entre aí, 57, 19, 637. Não sei o que deu no outro. E aí a gente
ignora essas aqui. E eu aguardo que vocês entrem, porque eu consigo ver que só tenho 26, então... Ah, também não deu? It's not open. Também não deu, sabe? Muito estranho. Enfim. Por que será? O que estou fazendo de errado? E sou eu mesmo ali. Vai ver, ele tinha um limite por dia. Just God knows. Então tá, então vamos fazer uma nova aqui, que aí vai dar. Última tentativa, um pouquinho de paciência, por favor. E aí vocês veem os bastidores de um prof. Eu quero open-ended. E a minha pergunta é: escreve uma frase com present perfect. Isto é, tem que ter o have ou o has mais o particípio. Let's submit multiple. Yes, present. Tentaremos agora o código novo, 1633897. Agora parece que está funcionando, porque 1633 não apareceu o cadeadinho. Aham. Tá funcionando. Aquela coisa louca ali foi eu que coloquei. Aguardo vocês. O último é o código correto, 1633897. Por que ele fechou de novo? O que está acontecendo? Ô, Sora, eu acho que tu apertou C no teclado, aperta C. Aí, eu acho que abriu de novo. Será que é isso? Acho que é, que tava ali escrito que era o atalho do teclado. Coisa louca. Tá bem. Muito obrigada, vamos ver. Alguém conseguiu entrar, I have. Ó, cuidado, tem que ter. Ah, bom, aí não tá ali naquela lista, então qual é o problema? Se não tá na lista, mais fácil ainda, quer dizer que o verbo é regular, então a gente precisa colocar ele com ED, isso. E aí sempre com letra maiúscula, né? Gabriel, não precisa botar teu nome nem ponto ali, gente, só a frasezinha. I've just seen him on the corner. I have been to Rio de Janeiro. I have lived here since. Muito bem. I have just eaten. Have you ever been to Paris? Olha que bonito, né? Pergunta. He has bet a lot. Ele tinha postado muito. I have studied at school. I have eaten fried chicken. Yummy. I've just lost $5. Então, da mesma forma que eu posso dizer I have, eu posso fazer isso de uma maneira contracta, né? I apóstrofe V, I've. Funciona assim também. Muito bem. I have, né? Played soccer. Então, a gente precisa ter esse cuidado de usar o have para I, you, we, they,
E o has para he, she, it, tá? Mas muito bem, gente. Obrigada pela participação de vocês aqui, pela paciência. Voltando lá no curso, então, tem algumas atividades para a gente fazer em aula, né? E aqui a lista eu coloquei para vocês, né? Infelizmente eu peguei uma lista que não tem o passado aqui, mas normalmente elas estão com o passado junto. Atividade para fazer em aula, então essa atividade a gente não precisa enviar nada, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai completar com o verbo ou no passado, ou no particípio, ou na forma infinitiva, tá? Como que a gente sabe? Olhando para aquela lista, não existe outro jeito de saber. A não ser que a gente estude bastante, né, e decore ela, e aí a gente vai saber de alguns, né, de todos é impossível. Então, drink, passado de drink é drank, e o particípio é drunk. Mas o que é esse particípio mesmo, se a gente for traduzir, assim? Vai ser o bebido, né? O ido e o ado. Então, feito, corrido, caminhado, bebido, tá? É esse ido, ado que dá no final do verbo. Então, o verbo aqui, stopped, já está no passado, ele está com ed, então a gente já sabe que ele é regular, né? Então eu só preciso colocar ed nele. Stopped. Vou fazer aqui com vocês, eu espero que vocês estejam fazendo aí nos computadores de vocês, se não estão, depois vocês podem retomar aqui e fazer. O presente de gone é go, o passado é totalmente irregular, vai ser went, né? E o particípio gone. Então, é o verbo ir, que é irregular em português também, não é por acaso, né? O verbo ir, foi, né? E ido. Então, bem diferente. Bought, eu sei que o presente de bought é buy, e o particípio dele é igual ao passado, alguns é igual. Bought. Read, se escreve da mesma forma, read, mas se pronuncia read, não se pronuncia read, é o mesmo caso da live, né? Eu digo, I live em Sapiranga, e eu vou fazer uma live hoje à noite. Se escreve do mesmo jeito, mas se diz de formas diferentes. Aqui o verbo fazer, did. Então, o presente dele é do, se eu vou usar ele na terceira pessoa é does, eu já sei que ele vai me dar errado aqui, tá? Porque ele quer uma opção só, ele só quer o do, mas eu vou deixar. E o particípio dele é done. Eat, comer. Então, eu tenho ate e eu tenho eaten. Depois o played também está com ed, então eu só tiro o ed e coloco o ed quando ele for no passado. A grande vantagem dos regulares é que eles são igual, tanto no passado como no particípio, tá? E não importa a pessoa que for, isso aqui vai ser igual para todas as pessoas, eu, tu, ele, ela, nós, os cachorros, quem for, os alienígenas todos. Think, o passado de think, eu sei que é thought, tem coisa errada, mal escrito. Assim. Thought, G-H-T, mulher. Drove, drive, drove, driven. Brought, eu sei que é do bring. Brought, brought. E cut é igual para todas as pessoas. Cut, cut, cut para todos os tempos. E até a pronúncia, né? O que nós vamos fazer agora é colocar os verbos que estão entre parênteses no presente perfeito. Então, eu preciso sempre usar o have ou o has, mais este verbo aqui no seu particípio, nessa terceira coluna. Tá? Então, eu estou falando da Lucy. Lucy é ela, né? Então, Lucy has. E aí, played. Madison. Opa. Has already eaten sushi. Que coisa infeliz, né? Comer sushi.
Mas tudo bem, tem quem goste, né? Não entraremos na polêmica, mas é aquelas coisas que a pessoa ama ou odeia, no caso, eu não consigo gostar, né? Tem gente que diz que gosta um pouco, mentira, ou tu ama ou tu odeia sushi. Não existe gostar um pouco de sushi. Mas também ninguém precisa gostar de sushi, porque também é muito caro mesmo, né? Dá para viver muito bem sem. Quando eu tenho um not, eu vou colocar o have e mais o not, que pode ser colocado junto. My parents haven't driven para Acapulco. Meus pais não dirigiram para Acapulco. Vejam que quando eu traduzo, ele fica no passado, né? Quando eu vou fazer pergunta também, eu vou usar o have ou o has na frente, porque aqui nesse caso have ou has não é ter, né? Mas é o verbo auxiliar para fazer o presente perfeito. Então, have you done your homework? Ali brought the cake. Ali, opa, mentira, has brought the cake. Ela trouxe o bolo, né? Não sei quando que ela trouxe o bolo, mas ela trouxe. Pergunta aqui também, se o jardineiro ou a jardineira cortou a grama. Has the gardener cut the grass? Cut, cut, cut. É assim que é o particípio. The teacher não pensou sobre essa situação. Então, só pode ser ele ou o professor, né? Se é a professora, eu sempre pensaria. Hasn't thought. Mal escrito, thought, pelo amor de Deus. Thought about the situation, tá? Então, a teacher é aquelas palavras que a gente usa tanto masculino e feminino. Danny, imagino que seja ele. Has already read. Se escreve do mesmo jeito, mas pronuncia diferente. The Little Prince. Little Prince é aquele Pequeno Príncipe que eu acho que todo mundo já leu umas 10 vezes e todo mundo vai ler ainda mais umas 10 vezes, né? Certeza que esse é o livro que vocês têm, porque é o livro que normalmente as madrinhas dão pra gente, assim, né? Se não tem, precisam ter. Precisam ler esse livro. Sandy and Mike have bought a new house. Sandy and Mike have bought a new house. Então, eles compraram uma casa nova, não me importa quando eles compraram, mas o importante é que eles compraram a casa nova. Aqui pergunta, né? Have you ever drank hot chocolate? Ai, que saudade do inverno, gente. Tomar chocolate quente em Nova Petrópolis. Que delícia. Em casa também é bom. I haven't stopped playing the piano. Eu nunca parei, ó. Não parei de tocar piano. E o William é ele, né? Então eu vou colocar hasn't gone the beach yet. A técnica em si é simples, né? Se eu não me preocupar em saber o resto das coisas, pelo menos saber que tem que colocar o have, o has e o gone. Vamos dar um finish aqui, um check my answers e rezar para que dê tudo certo. Já sei que ali vai dar errado, porque ele queria que eu botasse só o do. Mas mesmo assim eu consegui um 10 de 10, sou uma pessoa feliz. Agora nós vamos fazer uma atividade de listening, tá? Que não está muito claro, assim, então tá ok se a gente errar alguns aqui, inclusive se eu errar alguns com vocês, eu já me perdoo, eu mesma me perdoo, porque parece uma voz muito metalizada, assim, ficou complicado de entender. Mas ele vai dizer verbos aqui e a gente vai ver qual desses são, tá? E aí a gente vai marcar. Então, vou tocar 3 vezes cada e vou marcando aqui, e eu sugiro que vocês façam isso aí também, ou me acompanhem aqui nesse momento. Se vocês estiverem com fone de ouvido, muito melhor, né, porque aí fica mais tranquilo. Se não tiverem, quiserem fazer depois, também fiquem bem à vontade, essas atividades vão ficar aqui para o resto do ano de vocês, né, vocês vão ter acesso, então podem sempre voltar aqui, tá bem? Ring, ring, ring. Ring, eu acho que é ring. O que vocês acham? Began, began, began. Began. Eu acho que é began. Sung, sung, sung. Sung. Eu acho que é sung, mas não tenho certeza de nada. Swam,
swam, swam, Swam, swam, swam, swam. grow, 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 Essa parece que tá mais fácil. Grow. E assim a gente vai fazendo, né? O legal é a gente ir repetindo. Bem como eu faço. ran, 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 ran. Também tem uma coisa, né? A gente vai ficando mais velho e vai perdendo um pouco da... Não é a audição em si, não é que a gente vai ficando surdo, mas a gente vai perdendo um pouco dessa... da habilidade de ouvir os sons lisinhos que nem vocês têm, assim. Vocês escutam muito melhor do que eu, com certeza. war, 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 Ah, eu vou fechar o meu áudio, que isso ajuda, né? Pera. Vamos para a hora da verdade agora, né? Ver se acertei alguma coisa aqui. Ah, alguma coisa está certo. Errei o primeiro ali, que não me lembro o que eu botei. Enfim, igual me deu 10/10, tá muito bem, né? Então, se a gente conseguir 50% disso correto, já tá muito bom para nós que não somos falantes nativos do português, do inglês, né? Tarefa para entregar. Então, eu fiz uma tarefa aqui para vocês, que para essa semana que vem, a nossa última tarefa de inglês, né? Então, se puxem um pouquinho. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que que é. É simplesmente um crossword, né, dos past participles dos verbos. Então, temos aqui os verbos across, que é horizontal, e down, que é vertical. E aí a gente vai colocar esses verbos no passado. Por exemplo, no particípio. Buy, tá? Que é o 50 aqui para baixo. Eu já sei que é bought. Então, B-O-U-G-H-T. Bought, tá? Fiz tudo aqui, dá um print na tela e coloca lá para a prof poder corrigir,
Bem, vocês têm até o dia 9 de março, às 23h59, para fazer esta atividade. Questions? Não esqueçam de marcar a presença na aula de hoje. Dúvidas, gente? É isso? Tudo entendido? Ô, gente boa. Então dizer para vocês que foi um imenso prazer estar com vocês aqui nas terças à tarde. Primeiro a gente começou nas quartas, né? Depois para as terças à tarde. Que as tarefas de vocês vão ser corrigidas semana que vem com muito amor e carinho, tá? Muito obrigada pela participação de todos. Não abriram a câmera, né? E não ligaram quase seus microfones, mas participaram, sim, em praticamente todas as atividades que eu pedi para participarem, né? Então, isso foi muito importante, sinal que vocês estão aí, né? E eu espero que tenha sido produtivo para você, né? Que vocês consigam levar alguma coisa deste ano de inglês que a gente teve aqui, tá? O nosso ano de 2020, então, os pokémons estão evoluindo, né? Vamos upar de level agora. Então, os ETM2, a gente vai se ver só em outras circunstâncias, né? Continuo coordenadora de vocês, espero que logo, logo vocês me vejam em outro cargo no campus também, com a ajuda de vocês e apoio, né? E para INF3, o ano que vem, o ano de 2021, eu quero dizer, né? Não o 2022, espero que a gente comece as aulas do terceiro ano já este ano, né? E que, então, vou ver vocês como professora da INF3, ou não, né? Dependendo de onde eu vou estar. Mas, a princípio, continuo sendo professora de vocês. Façam essa atividade que vocês têm